Seja muito bem-vindo a mais um episódio aqui do Mente A. Como é que você tá, Will? E aí, Phil, tô bem, e você? Tô bem, cara. Cara, fiquei traumatizado da sua cirurgia de risco. Toda vez que eu vou fazer assim, eu meio que vou com dó, porque aquele dia eu te maltratei, né, cara? É, eu ia sugerir a gente trocar de lugar, mas Pode eu ser. sou canhoto, então eu preciso desse braço livre, né? E esse canto aí já não me Realmente. dá essa opção, É. então eu Pra você que não preciso. entendeu, teve um dia que o Will foi fazer uma cirurgia de manhã, e à noite ele tava aqui gravando o podcast, cara. Inclusive, esse episódio ficou muito legal. Você não sei se vocês acompanharam, né? Mas o Rei tava também nesse episódio. Uhum. Eu tava revisando ele esses dias, ficou muito bom, Ficou Phil. muito bom Então, mesmo, ficou legal. estamos muito felizes em estar aqui novamente, né? Uhum. E na maioria das vezes a gente sempre fala assim, ó, a gente tem muita curiosidade, tem muita vontade de aprender e tal. E hoje, com certeza, a gente vai aprender exatamente cada ponto dessa conversa, né, Phil? É por isso que eu vou falar, cara, vamos parar de enrolação e vamos anunciar a nossa convidada, porque olha, hoje o assunto vai. Aqui, a sua mente vai literalmente abrir hoje. Sim. Aliás, tem que estar aberta, né, pra ouvir, Exatamente. né? E você vê, assim, adultos que nem Phil, Will, né? Você fala, pô, como é que esses caras são assim? Como que chegaram até esse nível? Muitas vezes é a É, a nossa gente vai entender criação, hoje. a nossa infância Uhum. e os elementos que compuseram ali nosso desenvolvimento, né? Ainda estamos em processo de aprendizagem? Sim ou não, talvez? Vamos ver, né? Vamos colocar isso na mesa. E para a gente conseguir falar sobre a educação infantil, o desenvolvimento infantil, nós estamos aqui com uma pessoa muito querida e ela é neuropsicopedagoga. Ó, conseguiu de Consegui, primeira, hein, hein? Phil? Então a gente vai Neuropsicopedagoga. falar de aspectos da formação da criança e, obviamente, o aspecto mental, neurológico e todo o desenvolvimento baseado na ciência. Certo, Phil? Exato. E, meu, sem mais delongas, né, Will? Porque delongas vão ser as nossas conversas É. hoje. Tati, seja muito bem-vinda. Por favor, se apresente. Fala pra galera quem é você e o que você está fazendo aqui. Dando esse prazer dessa entrevista com a gente hoje. Oi, gente, tudo bem? Muito obrigado, Phil e Will. Eu sou a Tati Meirelles, sou neuropsicopedagoga, né? Vim também de várias outras especialidades, virtuologia, fiz desenvolvimento infantil através do brincar, também fiz arte terapia, tudo isso como meio para trabalhar com a criança. E eu Uhum. estou aqui para falar com vocês, bater um papo sobre a mente, sobre desenvolvimento. Agradeço a oportunidade e também a possibilidade de trazer mais despertares para os adultos que cuidam das crianças. E Maravilha. é importante, né? Às vezes o adulto acha que só a criança precisa de cuidado, só a criança precisa de acompanhamento, né, Will? Sim. E na verdade não, ele também precisa, porque ele tá ajudando a criar a criança. Então ele faz totalmente parte do desenvolvimento da criança, né? Ninguém vai se formar para ser pai, né? E Exatamente. Não tem muitas vezes faculdade, né? ninguém aprende a ser pai e mãe, É né? na prática. E aí, na prática, a gente vai indo. Apesar de que Freud tem uma fala muito curiosa que uma vez uma mãe foi perguntar para ele se ia para a direita ou para a esquerda, fazia isso ou aquilo, e Freud, de um jeito muito humilde que ele sempre teve, responde: olha, pode ir para qualquer lado que você quiser, porque você vai errar. Nossa, Então, a gente é desesperança. humano, né? Nós viemos de seres imperfeitos, Sim. somos imperfeitos Uhum. e estamos gerando outros seres imperfeitos. Faz Então sentido. a questão não é perfeição. Sim. Faz sentido. É quase matemática. Mais com mais é mais com menos é menos. É. E Tati, o que é neuropsicopedagogia? Nossa, gente, não destrói o cenário. O que é neuropsicopedagogia? Que assim, é difícil de falar, é difícil de entender também. É que existe a formação, Uhum, né? Neuropsicopedagogia vem para a psi ou para a pedagogia como uma especialidade. entendi. Mas a minha função dentro dessa nomenclatura é ser integrado, ser inteiro, ser holístico. Então, neuro de neurociência, psi de psicologia, psicanálise, o desenvolvimento da mente mesmo, Uhum. e pedagogia, da metodologia de ensinar a criança, né? Nós temos a pedagogia e a andragogia, que é para adulto. Então, eu acredito que mesmo que seja, por exemplo, uma educação de formação socioemocional, a gente precisa ter de metodologias para ensinar a criança a identificar emoções e por Uhum. aí vai. Então, é por isso esse nome tão grande, esse palavrão. Esse palavrão, literalmente, né?
Assim, pegando já a palavra neuropsicopedagogia. Pedagogia. Pedagogia. Olha, eu tô me É enrolando. neuro de neuro, E- ciência, isso. psico de psico Uhum. e pedagogia de pedagogia. Esse profissional, ele tem mais ou menos essas 3 vertentes acadêmicas de estudo para desenvolver É uma especialização Uhum. para quem vem da psi e da pedagogia. Isso que eu ia perguntar. Se quem também se formou em pedagogia consegue Sim. fazer essa. E esse acompanhamento do neuropsicopedagogo, ele necessariamente só acontece com os filhos ou não? Os pais também têm que estar integrados nesse acompanhamento quando eles procuram um profissional como você. Quando a gente fala do desenvolvimento da criança, quando a gente fala do desenvolvimento acadêmico da criança, quando a gente fala dos aspectos comportamentais que ela apresenta que atrapalha a formação dela de alguma maneira, a gente não tem como trabalhar a criança e até a adolescência se não tiver a participação dos pais Uhum. e das pessoas que são importantes na formação da criança, né? Por quê? Está se formando, está crescendo, e está crescendo, se formando, aprendendo, sendo educado por quem? Por alguém. Ou algumas pessoas estão formando esse ser, né? Uhum. Então, geralmente, é um tripé de trabalho: escola, família e os terapeutas. o desenvolvimento da criança, o comportamento da criança, ele vai estar assistido por essas Porque frentes, né? a criança, geralmente, ela passa uma boa parte da vida na escola, né? Grande parte da vida dela na escola. E tem a base de segurança no lar e os terapeutas para ajudarem a desenvolver e a integrar. Geralmente acontece de apresentar comportamentos extremos em um ambiente, não em outro, Certo. ou persistente em todos os ambientes, que aí pode ser já dentro de uns traços de patologia, que precisa aí de doutores mesmo para tratar o caso. Mas as crianças, elas precisam dos adultos, Uhum. né? Criança sem direção é rumo à perdição, né? Olha. As crianças precisam de direção, elas não estão prontas, o cérebro não está pronto para caminhar sozinho. E o engraçado é que a neuropsi foi para mim um caminho de avaliar e analisar e trabalhar com a criança de forma holística, porque nós somos seres bio, físico, químico e ao mesmo tempo sócio-psicoemocional. Uhum. Nós somos únicos. Nosso desenvolvimento é pautado em independência e autonomia para o serviço coletivo. Então, você pega uma macieira, fazendo uma analogia, a macieira que não dá fruto morre, Descartada. é cortada, é descartada. Mas ela mesma não se alimenta da própria maçã. Uhum. Então, essa é a base do trabalho de forma integral. A gente entende comportamentos, às vezes, que vêm de deficiências de vitamina, ausências paternas, estresse no ambiente escolar, que não tem nada em si, pode vir a ser, pode vir a se tornar, mas não é uma causa, por exemplo, uma questão psíquica. Sim. O estresse infantil que não é identificada a causa pode dar as mesmas características comportamentais que uma patologia, por exemplo. Então, Certo. precisa ter uma investigação, uma anamnese muito humana. Então, você não pode avaliar um comportamento sem entender todo o cenário da vida da criança, porque é só uma partezinha, né? Você precisa enxergar um pouco mais de forma integral. E a participação desses adultos, né? A gente tem situações de escolas, amigos, bullying, e aí a gente vai para muitos outros caminhos que a gente pode ir, que está interferindo diretamente no desenvolvimento daquela criança e que pode estar refletindo em um comportamento. Sim. Somos muito complexos, né? E eu Somos tava... objetivos e subjetivos, Nossa. e ao mesmo tempo juntos e integrados. Não podemos ser parteados e rateados. Quem faz isso é o Strex. É Aí, ó. um psicopata. A gente, Jack. ao longo dos nossos episódios aqui, né, a gente vem recebendo pessoas e eu e o Phil, a gente mais aprende do que Não, qualquer com coisa. certeza. Então com certeza. agora mesmo eu já tô, É uma aula. eu já tô entrando aí nos pontos comparativos, né? Não tem como, de repente, a gente não olhar para nossa própria infância, né? Uhum. Então a gente olha para nossa infância, a gente faz análise de quem nós éramos. Na semana passada, ou retrasada, a gente também esteve aqui
com a Jennifer, psicanalista, e ela Psicanalista, falou uhum. assim, que muitos casos de análise de desenvolvimento infantil e, como é que fala, de adolescentes, na clínica dela, ela acaba identificando questões que precisam também os pais de Acompanhamento dos pais, acompanhamento, sim. né? Uhum. E aí Uhum. você trouxe algumas informações do que compõe ali a vida das crianças e aí eu vou jogar para a realidade que a gente tem. Basicamente, nós vivemos num local onde poucas informações elas acabam chegando aos pais ou os pais procurando, por quê? Aí eu vou colocar a minha experiência. De novo, eu tô me consultando. A gente é criado como criança, assim, pertencendo a determinados grupos, não adianta. Então, você é o arteiro, você é aquele, Sim. então você no dentro da sua família, você tem uma, aí eu tenho aquele negócio lá, os meus pais. Ó, o seu filho não come feijão, mas todas as crianças aqui comem, então é criado esse tipo de criação muito baseada na criação do que eles tiveram anteriormente, que basicamente é assim, ó, se a criança tem que comer toda a comida para ganhar ali a A sobremesa e tal. sobremesa, né? Ou seja, tudo é baseado numa repetição de conhecimentos anteriores e não necessariamente uma criança tem um tratamento, digamos assim, exclusivo ou personalizado, digamos assim. Uhum. E aí eu vejo o seguinte, falando de infância, a nossa infância, pelo menos assim, a minha, eu nunca tive contato com questões emocionais. Então, Uhum. aí eu vou usar um termo bem grosseiro. Se eu começava a chorar, homem não chora, não sei o que, já me Uhum. reprime. Então isso era o que a gente recebia de informação. Uhum. Hoje a gente vê, pelo contrário, as crianças desenvolvendo traços de emoções extremamente, sei lá, graves ou extremamente desequilibradas, né? Uhum. Isso vem da postura dos pais Uhum. ou da realidade digital e multi-informacional que as pessoas têm hoje? Como que você vê esse aspecto? Considerando que muitas vezes a gente, eu digo eu, ou quem vem, eu sou dos anos 90, 80 e tal, você tem um outro tipo de geração de Uhum. informação de pais, Uhum. que hoje a era mais moderna permite Uhum. mais cuidados. Então, Sim. o que você diria como você recebe de informação Uhum. e como tratar isso? Sim. Olha só, nós somos 50% DNA. Físicos, objetivamente, concreto, e também nos abstratos. Predisposições a doenças, predisposições psíquicas, predisposições de humores, a cor do teu cabelo, a cor do teu olho, né? E também, assim, o temperamento. Não tem aquelas pessoas que falam, é ranzinza igual ao avô, Uhum. ai, só chora igual a irmã mais velha. Tem a Sim. ver com os temperamentos que nós somos e trazemos no nosso sangue. Então, temperamentos é uma matéria cientificamente comprovada. Nós temos as nossas predisposições comportamentais segundo aquilo que nós somos como funcionamento existencial. Não é Nós só funcionamos. físico, né? Não é É, só, a preocupação não é é. só, meu pai tem diabetes, eu vou ter Não, também. também tem os Sim. temperamentos introvertidos, aí tem os quentes, os frios, ou seja, os mais expansivos, os retraídos fluidos, retraídos mais inibidos. Então, tem várias variações, né? Tem as pessoas que podem ser boas de se expressar, mas não gostam de se relacionar. E aí, em outra matéria, Jung vai falar que nós somos 16 tipos de pessoas na Terra. Ele pegou os tipos psicológicos e, através de Interessante, 4 cara. características, fez as correlações, deu 16 tipos e Uhum. dali nós definimos. Tem muitos especialistas que trabalham com tipos psi. Mas isso é o que você é. Não que você não se tornou por conta das adaptabilidades de vida. Por exemplo, eu não sou organizado. Sim. Sou uma pessoa de boa. Uhum. Né? É como se fosse assim, deixa eu dar um exemplo. Você me convidou para ir um churrasco na tua casa. Você, uma semana antes me mandou o save the date.
Na quarta-feira você me mandou um lembrete. Na sexta-feira você me mandou amanhã. 11h50 você vai estar impecável na porta com o fogão já aquecido para me receber com a minha família na tua casa meio-dia. E tem aquele outro tipo de pessoa, forma de existir, minha essência existencial, que vai falar assim: cara, você vem, ó. Você vai vir, né? Fulano vem. Fulano vem, então, beleza. Aí chega meio-dia, você toca. A pessoa tá lá no quarto se trocando aí, grita: Filho, você vem, vai entrando, cara. Vai entrando. Você sabe ligar o foguete, a churrasqueira, não sabe? Então, cara, tá tudo aí debaixo do armarinho, debaixo da churrasqueira. Vai ligando aí que eu não tô nem sabendo aqui que roupa que eu ponho. Ai, você não sabe quem vem. Vem o Will, cara. Vai ser mó barato isso. Então a pessoa tá assim, mas deixa a vida me levar. Sim. Me importa me relacionar do que você, do que ter tudo extremamente organizado para te apresentar o meu melhor. Isso não é uma provocação ou um desrespeito. Isso é só uma forma de ser. Sim. Né? Você pega grandes especialistas, tem aí, por exemplo, Primo Rico. Ele é uma pessoa tímida. Você pega ele na época que ele era mais especialista financeiro Aham. e menos popstar. Hoje ele tá construindo casa, Menos gastando popstar, milhões. né? A gente percebe que ele é uma pessoa super focada, de rico conhecimento, e uma pessoa que não é com muitos relacionamentos, tal. A gente até tem um pessoal que trabalha no meio, que fala dos bastidores, que ele não gosta muito dos backstages, ou não gostava, mas aprendeu. Foi uma adaptabilidade, até por conta dos novos relacionamentos que ele teve na vida dele, a se abrir mais para se relacionar. Mas não que necessariamente ou essencialmente ele seja um amante dessa existência, dessa forma de ser. Então a gente tem essas questões que vem no DNA. Isso é o que você é. Isso se identifica desde o berço. Então, por exemplo, o bebê que tá lá de boa e olhando, você põe um móvel, ele tá olhando, tá brisando. Cara, que mágico isso, uma brisa. Aí você pega outro bebê que já só falta pular em cima, já levanta as mãozinhas, os pezinhos, já se agita mais. Então, dali você já vai vendo que é um que é mais fluido, um que é mais de boa na dele e tal, mais retraído. E aí você vai tendo essas percepções existenciais, que é o que você é. Eu estava dizendo que eu não sou organizada, mas minha vida, por ter trabalhado inicialmente no corporativo e depois mãe velha de 47, de crianças pequenas, né? Então tem que dar conta de organizar tudo. Então você vai se tornando aquilo que, à medida que a sua vida, que o seu ambiente, que as situações te proporciona de necessidade. Isso é uma adaptabilidade, não é a minha essência. Sim. Isso é uma coisa. A outra parte da nossa existência é a formação sociopsicoemocional, ambiente, pessoas e recursos. Todos os nossos ambientes de vida nos formaram, trouxeram para nós informações. Escolas, ruas, sei lá, pessoas que sempre vão para shows, cria adrenals, né? Começa a criar a necessidade de música, a necessidade de arte. Os ambientes vai também te trazendo alimento que vai te desenvolvendo e trazendo aqueles gostos, as predisposições de talentos, dons e habilidades e tudo mais. Então os ambientes, eles te proporcionam isso, né? Uma pessoa que viveu e foi criada na roça na infância inteira, tem o imaginário geralmente uma criança muito rica, porque teve que criar as brincadeiras, criar os brinquedos, criar as oportunidades. Você usava muito mais o imaginário. Em contrapartida, teve também muita mais responsabilidade, desde pequeno, já fazia parte das funções para cuidar, por exemplo, de um sítio, né? Aí depois vem as pessoas, eu lembro das minhas professoras, que ainda tinha aquela função materna da admiração, a professora Elizabeth de matemática, você é viva, um beijo. Né, que foi a minha primeira referência extrema de elegância, que ela sempre deu aula de salto, sempre com a coluna retíssima, e ela foi a primeira pessoa que usou aquele suporte de giz de lousa, giz branco, que parece aquele até que suporte de borracha. Sim. E ela não sujava as mãos, e Já mesmo tacaram um assim, desse em mim.
Nossa, E olha, mesmo assim olha ela usava como que o creme cara lembra. depois. Então são Aham. pessoas que vão te marcando. Então eu tenho esse fascínio, essa fantasia de ser hiper elegante, Sim. Sim. mesmo sendo de sangue italiano corintiana da vila, Aham. né? Então a gente tem essas referências de pessoas que nos marcaram e nos trouxeram conceitos, admirações, Isso faz parte da referências. formação de quem nós Nós somos também. somos. E E aí, uma. só Não, para não, desculpa. concluir, Aham. tem os recursos. Nós somos formados pelos recursos que a gente tem acesso, né? Uma pessoa que tem acesso a livros tem uma formação, um desenvolvimento neurológico, um desenvolvimento de sinapses, um desenvolvimento de repertório, um desenvolvimento linguístico, Uhum. né? Pessoa que gosta da leitura, gosta do livro, gosta do cheiro de livro. Agora, uma pessoa que foi inserida a uma tecnologia de telas e shorts, aí que mora o veneno dopaminérgico, nos curtos e na informação que alimenta muito rápido, Uhum. com 2, 3, 4 anos de idade, ou até mesmo dentro de qualquer idade da primeira infância. Mesmo, Perigosíssimo, né? mesmo sendo adequado ao tempo indicado para a idade, segundo a Organização Mundial da Saúde. Então, não é só o tempo, também se relaciona ao conteúdo, né? Sim. Então, não é uma questão rasa, é Uhum. profundo. Então, nós somos esse ser que vemos do temperamento do meu pai, o jeitão do Júlio César de ser, o coração imenso da Dona Maria, o gostar de criança que vem desde o meu avô, porque eu tenho consciência disso na família. Uma vez eu viajei, fiz pesquisa com os meus tios até para perguntar por que meu avô saía colhendo as crianças, assim, colocando no carro dele e levando para Ribeirão, no Vale do Paraíba. Então são meus tios gostam muito de criança, Uhum. então é uma coisa que a infância, meu pai sempre foi o pai, o tio da vez, o pai da infância, que ia para a feira comprar legumes e só trazia brinquedos e aqueles patinhos Que quaquá e aqueles delícia. É. suquinhos Aham. naquelas embalagens de plástico. Então, isso tudo vem de DNA. Agora, onde eu estive na minha infância, com quem eu estive na minha infância, acessando o que, também me trouxe outra formação. Quando a gente traz o relato do Will sobre o pai ser autoritário ou não, sobre reprimir emoções ou não, a gente também tem que considerar que ninguém aprende a ser pai e mãe, né? A gente Uhum. se torna e acaba aqui naturalmente sendo uma função como andar, como existir, né? Uhum. Então a gente vai indo e hoje em dia a gente tem muito acesso, a maioria dos pais buscam informações. Aqui eu quero fazer um parênteses. Nem toda informação é conhecimento e nem todo conhecimento é sabedoria. E nem tudo que é sábio é usado. Então, a gente tira daqui, você pega na internet uma pessoa que é da linha psicanalítica do desenvolvimento infantil, outra pessoa que é da linha da psicologia da positiva, outra que é da linha, você vai pegar um pico de cada um, você vai fazer uma tremenda de uma confusão na tua cabeça e na cabeça das crianças. Isso é verdade. O que está se perdendo muito e que é o grande problema que está se tornando cada vez maior, é a gente se perder do nosso arroz com feijão, do básico. O pai pedia para o Will, com 8, 9 anos, buscar lá não sei o que na roça para fazer não sei o que dentro de casa no fogão, mas ele amava e ele sentia o amor do pai. A minha pergunta hoje para a sociedade é o quanto que as crianças se sentem amadas, acolhidas, protegidas, seguras e providas, sociopsicoemocionalmente e até fisicamente. Sim. A mãe que põe uma roupa adultizada numa criança e ela dança e recebe toda uma admiração de adultos, o que se passa dentro dessa cabecinha? O que essa criança está sentindo? Aí a gente volta lá no comecinho dessa fala. Será que ela é uma pessoa que gosta dessa exibição ou está suprindo uma necessidade dos pais ou uma Uhum. vaidade de uma sociedade perversa? O que a gente está fazendo na construção do desenvolvimento infantil, percebe? Sim. São coisas mínimas que a gente está se perdendo no arroz com feijão. As ideologias estão entrando nas formações, Uhum. os pais estão ficando dispersos porque as pessoas estão mais preocupadas com o eu do que com o nós, mas nós estamos nos perdendo em dar amor,
E não é a forma e nem o quanto, é como. É só saber se a pessoa se sente. Que às vezes você dá Uhum. 300 mil presentes no aniversário dela e ela não se sentiu amada. Se sentiu sufocada, Sim, sim. talvez. E é esse O, arroz com feijão que a gente tá perdendo. a gente já comentou em outros episódios aqui sobre que essa questão da adultização tá muito em alta hoje em dia, né? Por conta de tudo que aconteceu com o Felca aí, né? Uns tempos atrás, aquele influenciador. É, e eu parto da seguinte linha de pensamento. Criança não pode beber, não pode fumar, não pode fazer nada disso, porque, né? Enfim, o vício em cigarro traz problemas respiratórios, pode gerar câncer de pulmão, essas coisas. Só que hoje eu enxergo que as crianças elas estão tendo acesso a esse tipo de conteúdo, conteúdo fácil, uma exposição na internet assim que não tem limite para elas e com elas, Uhum. né? Então, o que você falou, vou colocar uma roupa adulta aqui na minha filha, vou gravar ela dançando e vai postar, ou ela mesma vai fazer com as amigas, os meninos também fazendo algumas coisas que não é para idade, né? E tudo isso vem do mesmo lugar, vem da exposição à internet, vem do meio ali, né? Que eles se inserem, às vezes, entre eles mesmos, criam uma rede social paralela, né? Das Sim. próprias Uhum. crianças. Minha Uhum. irmã, ela conversando com as amigas dela, eu não entendo nada. Minha irmã é uma Uhum. adolescente de 12 anos. Então, ao meu ver, eu não sei se isso é algo que vocês, Uhum. inclusive, indicam. Deveria se existir uma certa um certo controle para as crianças. Cara, se você só vai beber depois de 18 anos, Will, você só vai poder mexer em celular, ter rede social, esse tipo de coisa, porque hoje é recomendável, né? Hoje Uhum. você recomenda o pai a não deixar, Uhum. acho que aí você me corrige se eu estiver errado. Acho que exposição a telas a partir dos 2 anos, alguma Uhum. coisa nesse sentido, né? Uhum. Então, agora tem que ser proibido a criança Uhum. a ter esse tipo de conteúdo rápido, a ter, sei lá, essa exposição na internet. Isso aqui, a partir de agora, é proibido. Porque se a gente cuida das crianças para não beber, para não fumar, para não criar esses tipos de vício que vão afetar o corpo, por que a gente permite, então, que a criança se vicie e machuque a psique dela, alguma coisa. Machuque não, desculpa. Interfira no bom desenvolvimento Uhum. dessa área dela. Sociopsicoemocional. É, a gente tem aqui uma questão bastante interessante, porque o funcionamento ele não pode, primeiro, a coisa ser, de novo, rateado. As drogas lícitas ou ilícitas são proibidas e Uhum, permitidas por conta de uma consequência que houve na sociedade. perfeito. Né? A gente está vivendo a geração 100% tecnológica há pouquíssimos anos e nós estamos vivendo o fruto desse começo de existência. Uhum, Então, já começa-se a, por exemplo, colocar limite de tela, permissão de idade, tal, de forma mundial, muitos países restringindo acesso à internet a partir dos 16 anos, porque nós estamos vivendo a consequência. tudo muito recente. É, hoje é dia 17, né? 16, 17? 17? 17. 17. Ontem, salvo engano, 16 de março, foi lançado o ECA Digital, Estatuto da Criança e Adolescente, que protege a criança e adolescente em vários aspectos, agora também a protege da tecnologia. Uau, finalmente, né? Porque Misericórdia. não é só sobre nós termos bandidos na internet, malfeitores. Uhum, Imagina que a internet fosse rua. É uma rua, é do portão da tua casa para fora. Você deixa seu filho andar sozinho? Você deixa seu filho andar com qualquer um? Você deixa seu filho se comer qualquer coisa? Você deixa seu filho sair a qualquer hora? Então a mesma coisa é dentro da internet. Só uhum. que com agravante. Assim como nós somos responsável em lei pelas crianças, as informações das crianças, dos acessos que as crianças terão na internet, também terá um adulto corresponsável. Então, o pai e a mãe vai ter que ter rede social vinculada. Perfeito.
Isso já tá valendo. Isso já está escrito e já Aham. começa a ser punido. Agora, as formas de punição e as formas de restrições é que ainda vai se ter muito pano para manga, né? Porque como é que se vincula, por exemplo, o meu Instagram ao Complexo. Instagram da minha filha, e por que que ela tem um Instagram com 9 anos? Aí a gente vê redes, por exemplo, administrado pelos pais, mas é a criança que acessa, enfim, tem todo agora um começo de uma nova era para a gente poder, porque agora realmente é a responsabilidade do pai. Então, se você der um celular para um carinha de 13 anos ou uma mocinha de 12 anos e simplesmente se anular da responsabilidade, isso não existe mais, não é porque lá dentro existe um malfeitor que o cara é um punido, você também vai ser. Responsabilidade sua. Não era pra estar Então, ali. isso é Uhum. sobre a questão da permissão, né? O que que eu permito? Enquanto criança, quem decide, quem escolhe por ela é o adulto. Sim. Assim, a gente olha, né, e baseado também Não sei se te respondi, respondeu? Claro, claro, no claro. que você tá falando, é que nem tá, a gente tava falando em off aqui. Algumas coisas que você vai puxando já nos traz uma ideia de outras coisas que a gente precisaria implementar assim para conversar, porque realmente é de suma importância É, e é muito sério, né, esse tipo de informações. Mas aí eu vou puxar um ponto aqui, que é, por exemplo, a gente está citando e dando exemplos que de uma sociedade que funcione, em que tá lá o pai, a mãe, eles são responsáveis pelos filhos e tal. Mas a gente vê, basicamente, que não é bem assim que as coisas são. Por exemplo, não é de hoje que eu percebo. E aí é uma percepção, não é um dado científico, então é uma opinião. Então, quem quiser descartar, tudo bem. Mas, por exemplo, eu tenho uma filha, ela tem 9 anos, e eu acompanho todo o processo dela na escola, né? Então não foram nenhuma, nem duas, nem três vezes que eu já vi pais irem à escola reclamar com o professor pelos comportamentos do filho, né? Ou seja, em tese, terceirizando para os professores alguns tipos de comportamentos, né? Também não foram poucas as vezes que eu vi, inclusive eu posso até citar isso aqui que essa pessoa não vai saber que sou eu, mas eu vi uma pessoa falando na escola, foi buscar o filho. Não, eu cheguei na criança e falei, ei, essa menina tem mãe, esse menino tem mãe, e que não sei o que lá. Tipo assim, um adulto, vou colocar assim, eu como adulto, obviamente eu tive uma infância que, vamos supor, meus pais não tinham todo o preparo que poderia ser necessário, e então eles transmitiram o conhecimento que eles tinham. Uhum. Mas a partir do momento que eu sou adulto, eu tenho responsabilidade. Foi como o Phil falou. O cara tem mais de 18 anos, se ele fizer algo, se ele cometer algum crime perante a lei, ele vai ser responsabilizado. Independente se ele conhecer ou não, ele vai ser responsabilizado. Só que qual que é a situação que eu vejo? Eu vejo que os pais, eles não se responsabilizam muitas vezes pelo desenvolvimento da criança e terceirizam isso, né? Então, dentro da sua área de atuação, existe um processo de puxar essa informação. Eu não sei se eu vou falar da forma correta, mas uma orientação parental. Acho que eu Uhum. acertei. Aí, ó, tô sabendo. Existe essa orientação parental e às vezes é mais difícil trabalhar com os pais do que com as crianças exatamente? a gente não trabalha com criança, como eu disse, sempre é um tripé, o mundo ideal. Que Certo. geralmente os settings terapêuticos eles conseguem ter acesso, que é a família, os terapeutas que estão trabalhando com aquela criança e a escola. Então, precisa ter unificação e parceria, unificação de informação e parceria na ação, Uhum. porque senão vira de novo confusão, dispersão e guerra de briga de cabo de força. A questão é que a responsabilidade, a decisão e a maior influência na vida da criança é pai e mãe. Uhum. O que nós fazemos é orientar, é sugerir, é encaminhar, encaminho para um psiquiatra, encaminho para um pediatra, encaminho para um fonoaudiólogo. Agora, se o pai vai levar, a responsabilidade é do pai e da mãe, Exato. né? Se os pais, não a figura paterna em si, mas se o pai e a mãe vai levar,
Porque a gente carrega o pai e a mãe dentro da gente até quando a gente não tem pai e mãe. Que aí volta no início da conversa 50% DNA, né? E aí, mas aí ainda a gente entra num campo bastante gostoso de bater papo, que é na psicanálise. Então, uma coisa bastante além. O Will, eu sempre brinco com o Will, que eu falo que ele é o virtuoso daqui e eu sou o pessimista. E você falando, eu fico pensando, cara, o tanto de adulto disfuncional É, que não tem condições. condições, mas não tem estrutura emocional pra lidar com tanta coisa. Tem que ter essa clareza, né, de tipo, poxa, eu vou precisar, eu vou, só entrou aí sem querer. Eu vou precisar ter esse tipo de, de feeling ou sei lá, de entendimento pra conseguir enxergar isso na minha criança. O que acontece é que na parentalidade, que é orientação, educação ou formação parental, que é ajudar os pais nessa condução de ser pai e mãe, dentro dos aspectos do desenvolvimento infantil global, holístico, inteiro, integrado, né, que não é só dentro do colégio, não é só sobre a matemática, ou se vai precisar de um reforço ou não, foi aprovado ou não, é um todo do desenvolvimento da criança. Tudo que é saúde mental é tudo muito novo, né? A gente ainda está dentro de uma ciência nova. É um tabuzão também, né? Algumas coisas. Então, exatamente, muita coisa ainda nem são aceitas. Então, quando a gente fala da responsabilidade ser do pai e ele querer terceirizar para a escola, isso chama-se omissão. Pais omissos, porque eu não posso dar poder para quem eu não estou de acordo. Eu não sou obrigada a aprender matemática, mas a escolha da professora de matemática é minha. Fui eu que introduzi essa pessoa na vida da minha filha. Então, quando a gente fala de escolha de escola, por exemplo, eu tenho uma fala que oriento bastante os pais. Você tem que ter muito claro na tua vida quais são seus princípios, crenças e valores, o que rege a tua vida, o que rege a tua casa, o que é importante para você, o que é importante na tua forma de existir e como é que você relaciona com isso. Porque hoje em dia a pedagogia em si, a metodologia em si, não é o prisma de uma escolha de uma escola. Eu tenho pais extremamente conservadores, cristãos, que colocam crianças em escolas orientais. Ela mesmo está proporcionando algo que vai ser motivo de discussão dentro de casa depois. A gente coloca os filhos em escola inglesa, de extrema rigidez e disciplina, por exemplo, superlords, e a gente assume o papel corintiano dentro de casa. Não acompanha, né? E você pega uma criança de 5 anos que ensina a ser super educado dentro de casa com educação no sentido de formalidades e de condutas, e você não sustenta isso em casa. Sim. Então você coloca dentro, assim, minha filha não se comporta assim, por que está se comportando assim? Primeira coisa, nenhuma escola é perfeita. Todos vão ter umas situações assim ou assado. Vamos sempre ter umas situações a ser. Porque é nossa responsabilidade. E sempre é grupo, né? E nós estamos sempre olhando para o nosso filho na individualidade. Então a gente tem que acompanhar. Se você não for acompanhante da sua do futebol, da escola, é um puta de um trabalho. Educar dá trabalho. Muito trabalho. Educar bem dá muito trabalho. Só que não educar é trabalho para a vida toda. Perfeito. Então, a terceirização na infância é a omissão de responsabilidade. Existe o papel e a função de pai e mãe. A escola do meu filho é minha responsabilidade. Eu deleguei para a professora uma função, ensinar matemática. Isso é importante. Mas eu tenho que acompanhar. Então, por exemplo, pai que trabalha muito, pai que viaja muito, que não estou conseguindo, tal. Você tem sim como ser presente, mesmo na ausência. Faz uma chamada de vídeo, pega um script com o professor de judô e fala, olha, filho, o Kleber, que é o professor de judô seu, me ligou, eu sei que vocês estão fazendo um rolon lá, não sei do que, e você é canhoto, meu filho, tenta fazer com o braço esquerdo, porque você vai ter mais força, apesar da técnica vir, sei lá, do lado direito. Estou aqui devaneando uma situação hipotética, porque eu não sei como funciona. Mas olha só, lá do outro lado do mundo,
O pai sabe o nome do professor, do sensei, sabe exatamente o que a criança está fazendo e ainda está agregando na vida dele. A criança se sente pertencente e importante nesse momento. Então, existem caminhos. O problema é aquilo de novo. Nós estamos abrindo mão do arroz e do feijão, do Perfeito. básico. É. De assumir a responsabilidade e de entender quem é o nosso filho no individual para tratá-lo como único. E Tati, voltando a falar sobre a adultização, que o mais comum hoje em dia a gente está vendo é as crianças tendo acesso a coisas que elas não deveriam, porque não é da faixa etária dela. Mas tem um outro ponto que aí eu não sei se entra como adultização também, de repente você pega alguns casos nesse sentido, que é a responsabilização da criança em, em coisas que não era para ela ser responsável. Vou dar um exemplo. Por exemplo, tem uma criança de 6, 7 anos que tem que cuidar do irmão dela Uhum. quando os pais saem. O Boa. irmão de 2 aninhos, 1 aninho e tal. E ela é cobrada por aquilo, ou às vezes não necessariamente um irmão, mas sendo cobrada por coisas que não deveria ser para ela fazer, sabe? Esse ponto é muito importante, porque não vamos colocar aqui em pauta as condições socioemocionais, sociais, econômicas dos pais, porque existem variações aqui que a gente não tem condição de sequer intervir, quem dirá, Sim. né? Então, as necessidades faz acontecer algumas coisas que são muitas vezes violência, Sim. infelizmente. Mas o que acontece de forma geral nesta sociedade de hoje? Primeiro que nós não estamos numa sociedade ok. Nós estamos vivendo dentro de uma sociedade perdida e perversa. Nós temos cada vez mais, ao invés de rumo e direção, guerra e destruição, em todos os aspectos. E a infância ela tem sido atacada há muito tempo. Desde os primórdios, quem é cristão acredita ou não, a gente sabe que Cristo, Moisés, José, todo mundo foi atacado na infância. Então, Davi, a infância é um lugar bastante visado, porque é dali que vai surgir o futuro. E quando você se fala de manipulação, de introdução, de informação, a infância é um território de ataque. Então, a gente está num lugar em que a infância está sendo roubada e as adolescências estão sendo violadas. O mundo adulto, sendo cada vez mais perverso, vamos falar de vícios, eles vai levar cada vez mais a um lugar mais profundo. Sim. Por isso que a gente vê sistemas e situações horrendas de um lugar extremamente maldoso que foi para um lugar totalmente impensável, como a história toda do pedido e do Epstein. Inacreditável. Sim. Então, são coisas do mundo adulto que invade a infância. Por outro lado, você tem uma sociedade e uma formação da criança com precocidade. Você pega os pais que pegam uma criança de 4, 5 anos que quer com que a criança escreva. Ela não tem músculo, não tem osso. Não é sobre a habilidade, é sobre a capacidade. Aí você pega uma criança sei lá, com 6, 7 anos, está compartilhando o conselho da vida emocional da mãe. Ou está ouvindo todas as histórias do adulto dentro de casa. Vai discutir na turma de 8, 9 anos a Terceira Guerra Mundial. A explosão da bomba nuclear. Eles não têm cérebro para isso, não tem córtex pré-frontal para isso, não tem equipamento, não tem estrutura humana para isso, porque não estão formados, estão sendo formados. Então, o movimento do acesso está trazendo cada vez mais uma precocidade. Então, sem entrar na linha das responsabilidades e da questão social e econômica e até emocional dos pais, a gente fala de um movimento de trazer para a criança um acesso ao qual ela não tem capacidade de lidar. Eu tenho uma criança um adolescente de 14 anos que dirige no condomínio, o carro automático do pai. Houve um acidente, estão respondendo processo.
Porque na hora do acidente, a excitação veio da provocação. O adolescente de 14 anos tem condição cerebral, formação pronta, ele está pronto para lidar com a sensação da excitação para reagir à provocação? Nossa, cara. Tudo isso tá na mesa, né? Não. Mas ele sabe dirigir? Sabe, nunca ralou o carro. Uhum. Foi na garagem, até dirige melhor que eu. Mas não é só sobre uma habilidade. Não é só sobre uma liberdade. É sobre não ter capacidade de lidar com tudo isso que está sendo entregue. Desse exemplo pequeno, mas extremamente responsável, porque ele poderia ter matado alguém Sim. por conta da excitação, Sim. que não conseguiu lidar, não conseguiu ter reguladores Preparo, para né? poder segurar, porque a gente é provocado. Quem dirige aqui sabe que é provocado no Opa. trânsito. O tempo todo você se Vira segura Você já assistiu aquela animação do Pateta? do Pateta. Vira o Pateta Agora, na você hora, acredita cara. que um cara de 14 anos tem essa mesma condição que você, que muitas vezes você não tem? Isso porque você pode não ter uma habilidade ou até uma inteligência emocional. O que ele não tem é nem cérebro para caber lá dentro dessa inteligência emocional. Então, a gente está pedindo das crianças aquilo que elas não têm, discussões que as crianças não têm que ter. Então, é sobre conversas de adulto e criança está ouvindo e está ali brincando. Você fala, não está brincando, não está ouvindo. Está ouvindo, sim. Sim. Tá recebendo, sim. É culpa, Will, isso? As crianças Que que isso, assistem cara? novelas e são noveleiras. As crianças que vêm perguntar o que aconteceu com fulano porque ouviu a história. Então, tudo isso, né, de uma forma bastante ainda de primeiro contato com a fala, é uma preocupação que a gente tem, porque a criança ela simplesmente não tem condição de lidar com isso. Então, a criança que é a responsabilidade do irmão, porque você é irmão mais velho, ele é o irmão mais velho, mas o irmão mais novo dele também tem pai e mãe. Exatamente. Terceirização. E A criança mais velha pode sim fazer a função, pode Aham. sim começar a ter responsabilidades, pode sim ajudar a isso que eu ia mãe, comentar. mas que deixe claro que ela está ajudando a mãe e não sendo a mãe da criança. Até na hora que eu fui formular a pergunta, que não se confundisse com algumas coisas, por exemplo, lava a louça ali, sei lá, ajuda seu pai e sua mãe a fazer um negocinho aqui ali. Porque isso tudo. Pô, cara, eu não gostava de lavar a louça quando era criança, mas acabava lavando porque ficava o dia inteiro em casa sem fazer. Isso eu acho que é as uma Só que aí- introdução só que aí- de responsabilidade. Exato, só que isso é bom, porque eu entendi que, pô, eu sujei, eu Não, ajudei a as sujar. funções do lar, Uhum. todos temos que ser cooperativos, porque o lar é de Exatamente, todos, exatamente. mas dentro das medidas que cabe a cada um. Claro, né? E sabendo de quem são as responsabilidades. Perfeito. No caso da sua pergunta sobre a responsabilidade de ser responsável por aquele ser menor, não é do irmão mais velho, Uhum. é da mãe. Exato. Mas, por exemplo, em casa, a Isabela, ela tá nessa compreensão, ela tem 8 para 9, né? Fez 9 agora muito recentemente. E o Matheus tem 5. O Matheus, ele põe os brinquedos dele no quarto dele, mas da Isabela eu exijo uma organização. Né? Uhum. Porque ela tem córtex pré-frontal para entender o que é organização. Sim. Ele não. Uhum. Aí eu vou. Mas ele sabe também o que não é deixar tudo largado pela sala. Eu vou. Importante. Então, medidas e proporções justas. Com a informação, eu acho ela uma coisa maravilhosa, né? Porque ela realmente Liberta. coloca clareza e traz sentido à maioria das coisas. Eu posso dizer que é um milagre eu estar vivo. Porque, assim, as questões, assim, a gente é de uma geração que fazia muita coisa imprudente. E aí você contou do córtex pré-frontal, né? Então, tipo assim, você fazia coisa que eu falasse hoje, mano, eu nunca faria isso, né? Não deixaria minha filha fazer isso. Mas, Will, a sua formação te deu segurança para você se aventurar. O problema é que a gente está querendo que as crianças, sem eu dar a segurança, que é o arroz e o feijão, Sim, viva lá fora, da porta para fora. sim. Então, a gente tinha um campo que é um território gigantesco. Eu tinha ali no Tamboré 2, 3, aquela região todinha da Marcos Penteado, Júlio Rodrigues, que a gente andava ali de carrinho de rolemã, pinava pipa. Era um risco de vida todo dia. Sim. Mas dentro de mim, a segurança para o risco era firmada.
Uhum. Pai e mãe. Não, Eu tô tinha, ligado. eu tinha condição, porque meu pai falava, vai que vai dar bom, Sim. né? Agora, o que a gente quer é colocar as crianças dentro de lugares que a gente não preparou elas para estarem lá. Perfeito. Você não foi parar num carrinho de rolemã com 6, 7 anos de idade numa ladeira sem antes ter pulado do sofá da tua casa. Você foi preparado para aquilo. E o arroz e o feijão nunca foi deixado de te ter. Sim. Mãe, desenvolvimento socioemocional. Pai, segurança, proteção, provisão e direção. Sim. A questão é que o arroz e o feijão não está dando certo. A gente quer que as crianças tragam notas na base da ameaça, na base da responsabilidade da obrigação. E nem sequer está sabendo se ela realmente está aprendendo aquilo que ela tirou 10. Verdade. Pode ter colado alguma coisa assim. Eu ia dizer, né, nisso aí também, porque aí eu, pensando nesse desenvolvimento, nesse desenvolvimento da criança para a fase adulta, porque realmente, assim, o que eu penso olhando para nossa conversa, né? Teve vários pontos que você falou que me chamou muita atenção, mas eu não vou conseguir replicar com o mesmo teor científico, né? Mas é mais ou menos assim, uma criança que acaba não tendo ali as bases na sua infância para o seu desenvolvimento seguro, amável, responsável, ela se torna um adulto disfuncional e, consequentemente, você citou que a nossa sociedade ela é perversa, e eu concordo 100%. Perdida. E perdida, eu concordo. E então a gente está afirmando que o nosso futuro ainda continuará sendo perverso. Porque aí eu vou entrar dentro de uma questão que a gente tem visto, né? Nas redes sociais, eu acho que isso a gente estava falando em off, né? Que muitas as figuras, as crianças estão nutrindo ódio pela figura feminina, né? Então você citou até casos em que havia uma instigação de crianças em provocar sofrimento em outras, né? Sim. E isso tem se intensificado. A gente acompanha. Eu tento não acompanhar notícia ruim, mas mano, não tem Chega, como. né? Você abre a porta, você abre o Chega, aplicativo. não tem como. Eu vou entrar no. Eu não entro no Bing, que nem eu filme. Na pandemia. Pandemia, eu não sei se você lembra, o Bing ele tinha uma contagem de mortos. Sério, Aí, você acompanhava isso? O navegador era da Microsoft, o Bing Depois era a da gente Microsoft. marca uma conversa particular. Por favor, né? eu tô Ver precisando, rastros tô precisando. emocionais dessa Mas Mas época. aí Sinal assim, psíquico. exatamente. Aí o que eu queria perguntar e também pedir a sua explicação. O córtex pré-frontal, esse desenvolvimento. Então, por exemplo, as informações que vão chegando para as crianças, que aí, falando sobre subconsciente, que vão ficando ali armazenadas, Inconsciente. no inconsciente, vai ficando ali armazenado, e no momento em que uma situação pareça com aquilo que é uma experiência já ali filtrada, ele vai ter aquela relação. Isso desenvolve psicopatias ou pessoas com esse tipo de comportamento? Por que que eu... Isso é um... Sempre falam assim desses assuntos, e quando eu vou estudar sobre o psicopata, sempre falam que dentro dessa formação neural dele, falta aquele freio que vai trazer, tipo, talvez o freio moral, que é a informação moral, religiosa. Então, qual que é o risco? Porque a gente tem visto muitos meninos que gostam de causar sofrimentos a meninas, a animais, e isso está sendo recompensado pelas redes sociais, nesses fóruns clandestinos aí. Como que... Você trouxe alguns pontos aqui. Primeiro que as ideologias, elas estão cada vez mais ganhando força por conta das facilidades. Porque eu vou de novo. Educar dá trabalho, educar bem dá muito trabalho, e não educar vai dar trabalho para o resto da vida. Então a gente quer... Só me repete essa frase que eu vou colocar aqui no desenho. Educar dá trabalho. trabalho. Educar muito bem dá muito trabalho. E não educar vai dar trabalho para o resto da vida. Então a gente vai para uns lugares que é o seguinte... Temos aqui algumas questões. As ideologias, não estou aqui fazendo partidarismo nem nada, nem defendendo A ou B. A questão no desenvolvimento infantil, a implantação de extremas confusões e referências
que de repente daqui um pouco você não vai validar. Né? Você está trazendo informações que as crianças não estão preparadas. Né? O desenvolvimento cerebral, o órgão, o cérebro, quando a gente fala de córtex, quando a gente fala de córtex pré-frontal e do órgão em si, ele vai estar pronto em torno de 22, 25 anos. O órgão, Uhum. a matéria. Então, e a parte de que o córtex pré-frontal que domina toda a questão do autorregulação, o senso de responsabilidade e tudo mais, é uma das partes a serem desenvolvida por último. Uma coisa é você dar aquilo que não tem capacidade de lidar. Pronto. A outra coisa é você trazer para a criança um ambiente em que ela vai ser amoral ou imoral, ausência ou feito de forma errada. Para você definir isso, você precisa entender o que são suas crenças, princípios e valores. Você não pode rir de uma criancinha de 2 anos que mente da Coca-Cola, que a gente estava falando aqui em off pro vovô, e saber que até 7 anos o caráter está formado, e alimentando que na infância tudo é engraçadinho, e esquecer que está formando um Eu ser menti, humano. o vovô e a mamãe riram. Porque Então, eles estão aprendendo sobre aquilo, né? A criança aprende mais por modelação, exemplificação. A gente tem toda uma ciência para embasar isso. A outra questão que não vamos colocar em pauta são as predisposições psíquicas, né? Aquilo que se nasce, que vem do DNA, má formação, ausência, tal. Que nem todos os predispostos vão se manifestar. E a gente vai viver em torno de 24 a 27 sociopatas que vão passar pela nossa vida e a gente nem vai perceber que são. Você tá me olhando assim, cara? Você entendeu? Então, porque se tornaram pessoas que, de repente, na infância tiveram uma moral bem qualificada, bem posicionada. A questão principal que eu vejo nessas relações disfuncionais na adolescência está construída dentro do caráter. A deficiência e a má formação de caráter, que está sempre antes, até 7 anos de idade. O que a gente entregou de crenças, princípios e valores para essas crianças? Antes de falar qualquer coisa, que nem, por exemplo, chega uma criança para mim com comportamento de um transtorno de ansiedade. Você vai ver aquela criança não tem pausas durante o dia. Você vai ver aquela criança, o pai tá longe, o pai tá longe. Você vê aquela criança, ela dorme 7 horas, 6 horas, 7 horas e meia por noite. Você vê aquela criança, ela tem uma refeição à base de processados, ultraprocessados. Nossa. Eu vou falar para a mãe, faz um favor para mim, tira tudo isso da frente para ver o que sobra, para a gente vai encaminhar para realmente para um doutor resolver a situação. Porque até agora eu não posso falar que ele é um transtornado de ansiedade. Se a senhora sobe no prédio correndo com ele, ele não tem pausa. Quando é que ele respira? É uma atividade atrás da outra. E ele quer tudo, é claro, porque se apresentou a Disney para criança. Um menino ativo, que é corporal, você dá a oportunidade de fazer judô, você dá a oportunidade de fazer futebol, você dá a oportunidade de fazer natação, ele não vai escolher, ele vai querer fazer tudo, só que ele não tem capacidade de escolher o tempo o que exausta ele. Ele vai começando a trazer comportamentalmente disfunções. Então a gente tem que entender as separações das questões, por isso precisa de um olhar específico e único para cada criança. Nós somos seres únicos. E sobre o desenvolvimento dessas agressões, a gente vai falar de tipo de educação, por exemplo, para não entrar num campo específico do desenvolvimento de um psicopata ou de um sociopata. Mas se você pega a criança que tem uma formação, né, até 7, 8 anos, dependendo da maturação, por repetição. Acima de 8, 7 anos, dependendo da maturidade, por responsabilidade. Você vai trazendo funcionalidade, utilidade, existência para aquele ser. Porque se você tratar uma criança de 8, 9, 10, 11, 12 como seu filhinho de 5, 6, você não está dando o senso de utilização. Então, vai dando uma desvalorização daquilo que é importante. Eu estou rindo da menina porque não me faz mal. Isso é falta de desenvolvimento de empatia? É desimportância? É um traço psíquico? Tem que associar, tem que entender, tem que ver o todo, tem que ver as demais características. Mas, minimamente, é uma deformação moral. Ele não está entendendo ainda que o que ele está fazendo não é só sobre se alegrando com
com o bullying dela. Uhum. Mas ele tá, talvez, provocando um trauma nela. Eu estou sendo motivo de fazer mal. E você acredita que uma criança de 11 anos não tem essa capacidade de entender que ela está sendo motivo de mal em outro ser? Então não é repreendido. Se a gente for falar tipos de parentalidade, tipos de mãe, você vai ver lá os perversos, os pais perversos, ó, os pais superprotetores, os pais que vêm da bagagem de medo, vêm dos traumas, então não deixa as crianças se arriscarem a nada, porque educa segundo as suas experiências e vivências e não aquilo que a criança precisa naquele momento do desenvolvimento. Você vai ver os pais autoritários, que vai falar que funcionou comigo, então vai funcionar também, ignorando tudo o que a gente tem de sociedade hoje, porque hoje a gente tem uma sociedade em que a punição e o castigo não vai funcionar mais. A gente tem que trazer a consciência, tem que formar os seres, para depois dar a consequência e a correção. Eu tenho uma preocupação, assim, que eu já compartilhei com o Will várias vezes aqui. A falta dessas novas gerações de lidar com a frustração. Eu vou chegar nela. Aí tem, por exemplo, as permissividades, né? Que os pais, muitas vezes, o campo da permissividade vem do cansaço extremo, né? Vai cedendo para não ter que sofrer mais. Sim. Porque dá trabalho, cansa, gente. Educar uma criança hoje em dia é Sim. muito trabalho, Uhum. né? Você toda hora ficar repetindo, minha filha, até 7 anos você vai repetir 395 milhões de vezes se for necessário, porque ele precisa da sua função do seu papel ali, exercendo a função de repetir para que ele possa aprender. E se melhor ainda, faça igual aquilo que você está falando para ele poder modelar e exemplificar. Uhum. Então, as permissividades vêm muito do cansaço, e aí vem um novo psi que vai falar de uma coisa mais sustentável, que a gente consegue sustentar mais, que o Winnicott vai falar da parentalidade, da maternidade suficientemente boa. Você não precisa ser perfeito, né? A gente estava falando, você não precisa ser sempre extremista, seja suficientemente bom, que está baseado na afeição, né? A criança sentir-se armada, a criança sentir-se protegida e viver frustrações graduais, na medida que ela consegue. Então, se ela tá brigando com um carrinho e o amiguinho pegou o carrinho e saiu andando, ela ficou chorando, deixa ela viver aquela frustração, não supre aquele momento antes. Deixa ela em torno de uns 3 minutinhos, 2, 3 minutinhos, dependendo da idade, viver aquela consequência daquele momento social que ele está vivenciando, porque com 3 anos ele está preparado para a vida social, que é onde começam as relações na escolinha. Deixa ele viver a frustração de ter perdido aquele carrinho naquele momento de disputa. Uhum. Não é negativo para ele, é positivo. Ele viver frustrações que ele aguente. O criança de 5, 6 anos vai jogar, não sabe perder. Acabou o jogo. Não vamos jogar mais. Porque eu não vou deixar você ganhar. Entendeu? Deixa viver essa frustração, porque senão não vai dar conta de viver as frustrações da vida se eu viver protegendo. Aí eu tive uma vez uma oportunidade num lugar de sociedade de elite e tal, classe A, um pai, um cara muito... Tava com um filho muito influente e tal. Tava com um filho que ele veio para mim e falou assim, ele só não pode perder, tá? Ele não pode viver a experiência da perda. Para formar um campeão, ele tem que sempre ganhar. Aí eu falei para a pessoa que me levou no caso era um ambiente de esporte. Eu falei que me levou para esse lugar de esporte. Eu falei, olha, eu não vou conseguir trabalhar porque eu não sei lidar com esse tipo de situação que foge daquilo que eu acredito. Então vai ter que chamar outro profissional. Porque eu não tô aqui pro pai mandar eu fazer o que deve ser feito. Uhum. Ele quer que a gente desafie o garoto à superação e ao desenvolvimento da habilidade dele. Potencializar ao máximo aquilo que ele apresenta. Mas daí a funcionar segundo alguém que não tem vazamento científico para o desenvolvimento infantil é uma violência também. É tipo um carro, né? Vou levar ali pra tunar meu carro. Vai ficar excelente. Vai Tem violar. que ver. Bom,
Vai Tati, funcionar? Não sei, um dia pode ser, mas pode pode apresentar várias questões de efeito colateral. com certeza. Então, em relação a ser um psicopata, a moçada de hoje em dia ser tudo psicopata. Em relação a ser mal educados, em relação a ser largados, uma das questões é: a sua criança está tendo liberdade ou está sendo largada? A sua criança, você sabe identificar a diferença de indisciplina e delinquência? Criança mal educada, adolescente delinquente, adulto fora da lei. A gente tem que cortar isso, tem que educar, tem que ensinar. Porque senão vai ser Tem a motivado raiz. pelos prazeres, os pequenos prazeres. E aí vira uma pessoa que realmente desenvolveu o prazer em fazer o mal sem se importar com os efeitos colaterais. Isso pode ser desenvolvido. Assim como a E- generosidade também pode ser desenvolvida. E fica evidente, assim, que cada dia mais parece que a gente tá precisando de mais e mais profissionais dessa área. E o medo é, cara, Não vai ter. O que a gente precisa é de pai e mãe desperto. Pai e mãe interessado no filho. Pai e mãe interessado em enxergar o seu filho de forma inteira. uhum. Não é só sobre o que eu posso dar, é o que eu sou para Caraca, ele meu. e o que eu faço para ele. Porque o que eu posso dar para ele é matéria. Isso É o arroz e feijão. é o arroz O com tema, feijão. o tema É, da arroz entrevista é com arroz feijão. com feijão. O- Faça o arroz com feijão bem feito, que você não tem problema com É, o seu feijão. Já vai né, nutrir o suficiente. eu Pelo menos o olhando assim, básico. né? Por exemplo, se fala que hoje em dia os pais estão com dificuldade de criar um filho, né? Pô, a minha família foi em 6 filhos, cara. Tipo, né? Era um desafio, né? Mas eles sabiam fazer o arroz com feijão. Sim. Mas uma das coisas mais perversas que aconteceu no mundo a gente teve das redes sociais, as informações sem responsabilidade. Uhum. A gente teve uma era aí dos treinadores da Cotilândia, depois dos especialistas, agora a gente vai ter uma era dos curandeiros. Qualquer um que te aliviar a carga, Pois você é, vai cara. seguir. E agora, Então, assim, só que você nem conhece o cara, você nem sabe. Eu tava ouvindo É hoje, isso mesmo. eu tava vindo para cá ouvindo duas doutoras que eu respeito muito, e elas estavam falando justamente isso, sobre os fake faces. Você tá seguindo um fake face. O cara vestiu uma máscara e que apresenta para você uma solução e você acredita naquilo, você É nem isso para mesmo. testificar aquilo, gente. E você Pseudociência está informando gente com base nessas informações. e isso agrava mais ainda quando a gente leva pra IA, né? Que aí Não, hoje você se forma. E IA tem o seu lado muito bom também. Não. Você Com tem certeza, informação, com certeza. você Como pode ser ferramenta, graduado. inclusive, e tal. Eu, para ter acesso a documento de doutoramento, pesquisa científica, o Pedro, que sempre gosta muito disso, meu marido, que também é um intelectual, digamos assim, e a gente tinha que pedir, a gente tinha que enviar por e-mail, a gente tinha que ir na biblioteca pesquisar e até acessar revistas científicas. Hoje você coloca lá, me dá os 5 maiores e mais conhecidos ou mais discutidos artigos científicos testados e comprovados sobre não sei o que lá na idade, não sei o que lá, no estado, no país tal. Já aparece. Você tem os Ó, documentos. agora eu vou te falar uma coisa. Eu acho que o Will tá querendo uma consulta de graça, porque eu acho que esse foi o melhor desenho que ele fez até hoje, Esse cara. filme é um cara engraçado. Sua infância, eu não sei, não. Quando a gente fala de infância, principalmente o Will que é pai, a gente não tem como não associar a nossa com a infância que a gente está dando para os filhos. Aham. A certeza que a gente tem que ter, Will, é o seguinte: os seus filhos têm pai e mãe, independente do tipo de pai e mãe que você teve. Só se foca naquilo que você quer ser. Todo dia, um pouquinho, 1% melhor do que foi ontem. Sim, Mas é um papel na sua existência ser pai. sim, Então não deixa de pensar em como ser o pai. sim. Seja Só pai. isso. Já é. É. A gente. Sendo inteligente, a gente sempre vai buscar o melhor. Isso é verdade. A gente deixa pra você o convite de estar aqui novamente, porque realmente por o nosso favor. tempo é muito curto. Por Assim, favor, a gente porque- não consegue trabalhar exatamente as dúvidas que vão surgindo. E aí, né, a gente nas próximas conversas, seria importante você trazer também um tema que você queira trazer assim a fundo pra gente conversar, porque a gente ficou aqui pesquisando que nem dois Eu caras acho sem importante muito. a gente falar sobre essas, numa nova oportunidade, que é um assunto muito
emergente, que são as influências das ideologias no desenvolvimento infantil, Uhum. né? Como a gente aceita isso sem perceber, como isso está indo para os conceitos de mulher cis. Uhum. Como é que eu explico para criança? Sim. É a mesma coisa falar que 2 é 2. É a mesma coisa. Uhum. Mas por que que existe o conceito de mulher cis? Por conta dos outros conceitos que relacionaram a mulher. Mas no desenvolvimento infantil, não. Sim. O que você quer aceitar para a tua vida depois de adulto, depois de 25 anos, depois da sua maioridade, é uma responsabilidade sua. Mas na infância, não façam bagunça, por favor. E deixa pra gente suas redes sociais também, Tati. Sim. Como que o pessoal te encontra, como e, que e quais são os seus aprende. próximos projetos? E eu sei que você também trabalha com artes, né? É. Eu, na minha infância, eu gostava muito, eu era muito observador, então por gostar de desenho animado, Cara, a gente nem entrou nessa também. A arte terapia como meio. eu sempre fui um busco, pouco né? mais de querer replicar as coisas que eu senti. Então, assim, eu fiz aqui esse desenho aqui pra te presentear. Eu não sou um Ficou cara muito legal mesmo. cara E eu acompanho todos os caricaturista, desenhos que ele faz, hein? mas eu gosto de trazer mais no Que estilo delícia. mangá, tá? Então, esse muito é legal o mesmo. meu presente pra você. Ai, que lindo, gente. Deixa eu tirar o óculos porque eu enxergo o óculos pra enxergar. Esses valores, princípios. Se quiser mostrar pra câmera também, Vou mostrar. pode mostrar pra aquela ali. E aí deixa as suas Gente, redes que lindo e meu co- a mangá. Eu nunca sua- Seu tinha manga. recebido. e É as assim. suas Pegou aí, Gui? e os seus Que próximos lindo, projetos obrigada. aí, sem contar, é claro, a sua Não tá próxima, assinado, tá aqui, né? Tá aqui no desenho. sem contar também, é claro, a sua próxima visita aí Sim. pra gente, porque Esse E- ano eu me propus muito a trabalhar com parentalidade. Aham. Então, eu criei um programa chamado Parentalidade Desperta, que é um encontro que vai acontecer em torno de 3 vezes ao ano. Já tivemos o primeiro com 15 mães. Tive uma aula aberta semana passada em relação ao tipos de mães, metacognição na maternidade, escudo da força vital e protocolo de faxina cerebral, porque os pais precisam, né, dessa descompensação e a gente tem essas ferramentas todas internas. Então, eu estou buscando a fazer entregas para os pais, porque nem sempre no set a gente consegue dar tudo. Então, eu estou oferecendo. Então, quem tiver interessado, é só colar na grade. Vou ter um encontro dia 28, que é sobre isso, as ideologias no desenvolvimento infantil, que é uma palestra. Em maio tem um segundo encontro, então nas minhas redes sempre vai estar surgindo coisas sobre o programa Parentalidades Espertas. Vou ter dia 22 à tarde um encontro com pais e mães de meninos entre 7/8 a 12 anos, especificamente nessa faixa etária, especificamente pai de meninos, por conta de tudo isso que emergiu da formação de caráter. Nós vamos discutir, bater um papo sobre: você sabe o que é indelinquência? Delinquência. Você sabe o que é indisciplina? Você sabe o que se faz com uma criança de 7 anos e com uma criança de 8, 11 anos que diz respeito ao professor? O que é a provocação da adrenalina, aquela sensação de aventura aos 7, 8 aninhos e Sim. depois aos 10, 11 anos? Então, essas coisas estão dentro da formação do ser menino, né? Então, E eu o vou pessoal fazer te encontra pelo Instagram. pelo Instagram, @tatimeireles.oficial. Geralmente é esse meio de comunicação Fechado. e eu que estou lá respondendo. Certo, Will? perfeito. Tempo curto. Vamos, por favor, já está mais do que convidado para voltar. E é isso, né, Will? Temos um episódio. Sim, agradecemos ao Gui, o Andres, pelo todo o apoio, Arroba suporte. Franciscauro, E arroba DJ Andres, nos vemos por aí, hein? Se inscreva no canal. artedojesus.fio. Gente, obrigado pra quem acompanhou até agora e até semana que vem, hein? Tamo aqui de novo. Até sexta. Até sexta.